Olá, audiência querida, como vai você? Esperamos que bem. Eu sou a Suelen Calado, psicóloga e comunicadora, hoje aqui no podcast da FAPSI, para falar de psicologia como você nunca ouviu. E nem eu. E vai ter muita coisa boa acontecendo aqui, com temas que tocam a nossa vida aí todos os dias. E o tema de hoje é uma palavra que provavelmente você já viu essa semana nas suas redes sociais, já ouviu alguém falando. Ultimamente estão falando muito dessa palavra. O que será que ela significa? Narcisismo. José Urbano, ele é professor do corpo docente da FAPSI e mais, é coordenador do curso de sexualidade. É isso, professor? É isso, Sussu. Tudo bem? Tudo bem? Prazer em encontrar você, que privilégio. O prazer é meu. E poder falar desse assunto especificamente, que eu acho tão bacana e que faz tanto sentido nos dias de hoje. Narcisismo. Narcisismo. Será que esse tema tá tão, assim, aparente porque a gente acabou ficando mais aparente com redes sociais, com tudo ao nosso alcance, né? A gente consegue se ver e se mostrar mais. Eu acho que sim. Eu acho que o espelho, ele tomou uma dimensão maior, né? Antes ele estava lá no meu quarto, no meu banheiro, eu me via, me refletia ali. E agora o espelho está na minha mão e conectado com todo mundo, né? Então, o senso comum, acho que ele se apropriou dessa palavra e a gente fala que todo mundo que posta muita selfie, que se mostra muito, é narcisista. Mas a palavra narcisista, para a psicologia e para a psicanálise, ela tem um significado um pouquinho diferente dessa do senso comum. Ai, me ajuda, porque eu tenho ouvido muito essa palavra associada a uma coisa ruim. Quando a pessoa fala que você é narcisista, parece que ela quer de alguma maneira te ofender. É verdade essa percepção? Não necessariamente. Tanto que a gente vai ter uma parte do narcisismo, já conto já, que vai ser constituinte do ser humano. A gente tem que passar por essa fase. E aí tem uma segunda fase que aí tem um grau que pode ser positivo ou pode não ser tão positivo assim. Tudo bem. Bom, narcisismo é uma das muitas palavras que é do campo da psicologia, que entrou aí no senso comum como recalque, que a gente falou muito uma época, agora já não fala tanto, né? Porque agora essa palavra é o narcisismo. Assim como muitas outras também, eu acho que é uma palavra que tem uma origem mitológica. Sim. Quem é que construiu esse termo e o que ele significa? Você sabe que, assim, antes das ciências, a gente explicava o mundo pela mitologia, né? Então, os mitos, eles são tentativas dos seres humanos de falar sobre a condição humana. Então, tentava entender como é que é o funcionamento humano. E aí, criava-se uma historinha com Deus, com não sei o quê, para explicar. Por isso que a psicologia bebe tanto em tantos mitos, né? Depois, tentando transformar isso aí na ciência, nas ciências psicológicas. Então, o Freud, que é um cara... Você já ouviu falar, né? Dizem que ele explica. Ele gostava muito de mitologia e ele ia beber nessa fonte. E aí ele foi beber na mitologia grega sobre o mito de Narciso. Posso contar brevemente Por o mito? favor, quem é esse cara? A historinha do Narciso é assim. O Narciso era um cara muito, muito, muito bonito, tá? Sim. Mas que foi amaldiçoado pelos deuses. E aí, o oráculo, que é o cara que sabia tudo, né, lá na Grécia Antiga, ele disse para o Narciso que o Narciso ia viver muito bem, contanto que ele nunca visse o seu próprio reflexo. Tudo bem, o Narciso entendeu e seguiu a vidinha dele. Mas o Narciso despertava muitas paixões. E aí tem uma ninfa que falava muito e que por isso foi amaldiçoada também e recebeu o nome Eu de... te entendo, moça. E recebeu o nome de Eco. E a maldição que a Eco recebeu é que ela não ia mais conseguir falar, ela só ia conseguir repetir as últimas palavras que as outras pessoas dissessem. Gente, quase 10 anos estudando psicologia, eu não sabia da Eco. Pois é, Me e a Eco é uma identifiquei. parte importante aí. E a Eco, ela encontra o Narciso e se apaixona pelo Narciso, né? Aquela figura belíssima. Só que ela não se declara para ele. E ela fica à espreita ali, admirando o Narciso, mas e eles estavam num jardim um dia, e o Narciso percebe que tem alguém por ali olhando ele. E aí ele diz, quem está aí? E a Eco responde, quem está aí? E o Narciso diz, eu sou o Narciso. E a Eco só consegue repetir, eu sou o Narciso.
E a Eco, ela fica muito, muito infeliz com essa condição. E ela vai embora, se isola, entra no fundo de uma caverna e fica lá para sempre. E é daí que vem o mito do Eco. Vocês não sabiam, né? Aí, ó, viu? Aprende. Mas esse capítulo da história do Narciso, ele é importante porque, assim, você vê que o Narciso, ele não se relaciona com outra pessoa. Ele se relaciona com um eco. De si né? mesmo. Exatamente. É daí que vem o espelho, a ideia do Narciso se relacionando com alguém que reflete o que ele joga, né? Aí lembrei do Caetano, né? E Narciso acha feio o que não é espelho. E é isso mesmo. E daí, o Narciso não encontra a Eco, tem só esse capítulo aí com ela, segue a vida dele, até que um dia, por acaso, ele se debruça, né, num lago e ele vê a própria imagem. E aí, imediatamente, ele se apaixona por ele mesmo. E ele se desconecta de tudo mais no mundo. A partir dali, ele fica preso na própria imagem. O mito de Narciso tem muitas versões, né? Uma delas diz que ele fica preso, petrificado ali e morre de inanição, olhando para a própria imagem. Tem uma outra versão que diz que ele tenta pegar essa imagem dele mesmo e vai morrer afogado na própria imagem. De todo jeito, ele morre. Ele se ferra e volta, porque ele fica preso nele mesmo. E aí o Freud pega esse mito e vai trazer isso para tentar entender a condição humana. E o Freud vai falar, faz sentido. Faz sentido. E aí, na teoria psicanalítica, o Freud divide o narcisismo em narcisismo primário e narcisismo secundário. Posso ir direto? Por favor. Mais um pedacinho? Vamos lá. Aí o narcisismo primário seria o começo da nossa vida, inclusive a vida intrauterina, né? Você nem nasceu ainda, você está lá naquela condição gostosinha na barriga da mamãe, em que o único mundo que existe é você. Isso seria o narcisismo primário, tá? Então, eu nem entendo que existe algo além de mim. Sou só eu. Mas porque eu não tenho condição de entender diferente, né? Nasceu. Primeiros dias, primeiros meses ainda, eu não compreendo esse mundo externo. Eu realmente entendo que o mundo sou eu e que existe uma extensão de mim. Por exemplo, existe um peito que de vez em quando me acolhe, né, é acoplado aqui na minha boca e me dá um leite que sacia minha fome, que é gostosinho. Eu vejo esse peito como uma extensão de mim. O bebê não entende ainda esse conceito de mãe, né? Então, à medida que ele vai se desenvolvendo, que ele vai entender que aquele peito é uma pessoa inteira. Existe outra pessoa além dele, outras mundo. Aí eu tô saindo do narcisismo primário. Certo. Então, o narcisismo primário, ele não é bom, ele não é ruim, ele é parte da gente. Parte do desenvolvimento. Não tem jeito. Você vai passar por isso. Tem que passar. Você também passou por isso. Passou. Espero que tenha passado, não tenha parado lá. Aí é que tá. Aí, quando eu começo a entender que existem outras pessoas, existe um mundo além de mim, eu começo a investir a minha libido. Libido é a energia fundamental do ser humano, tá? Segundo Freud. Isso dá um outro podcast falar sobre libido. Não é só... A gente fala aberto aqui, não se assuste, tá? Libido não é só vontade de transar, que é o que às vezes a gente traduz dessa forma rasa, assim, né? Não, é muito mais do que isso. Tem a ver com a busca pelo prazer. Agora, por exemplo, eu estou fazendo um investimento libidinal no meu encontro com você. Obrigada por isso. E aí, a gente, então, entendendo que existe um mundo além da gente, começa a investir essa energia psíquica em outras pessoas. Então, eu saí do narcisismo. Eu não sou mais o centro do mundo. Agora, eu quero o outro, né? Quando eu estabeleço relações de amizade, relações de amor, relações com outras pessoas. Sussu, não preciso te contar que essas relações vão dar errado, né? Sempre vai ter essa frustração. Não tem ninguém que saia assim do narcisismo primário para um mundo perfeito, gostosinho também? Não tem? Não tem. Mundo perfeito, gostosinho, não tem. E aí, eu vou investir essa libido nos outros, vou me frustrar, e aí eu vou voltar a investir essa libido em mim mesmo. Não quero mais saber de ninguém. Agora eu quero só saber de mim. Claro que isso não é consciente, não é assim, né? Aí já seria, então, o narcisismo secundário,
que é quando eu já passei pelo primário, eu já investi, saí do primário, investi nos outros, Certo. e aí eu volto para mim mesmo. Pergunta que não quer calar. E eu sei que talvez não dê pra gente ampliar isso agora, mas nesse caminho que a gente faz, nesse vai e volta, né? Eu percebo que pode ser saudável, pode dar certo, ou pode ser que a gente se machuque muito e que não fique saudável? Tudo é uma questão de grau. O Freud fala muito disso, tá? Então, todo mundo vai ter esse narcisismo, mas aí vai depender de quanto eu vou investir essa libido em mim mesmo. Tá. Porque esse corpo, ele é a fonte da libido. E se eu invisto a libido em mim mesmo, ele vira fonte e vira objeto da minha libido, percebe? É aqui pra cá. Daqui pra cá. Fica tudo em mim. E se fica muito, ó, eu posso investir um pouco em mim, mas investir em você, investir no outro, investir no meu trabalho, investir num monte de coisas. Sim. E pode ser que seja muito saudável, né? Investir um pouco de libido em mim mesmo, da minha própria libido, é muito saudável. Senão eu me abandono, eu preciso gostar de mim também. Sim. Mas aí é uma questão de grau. Se eu passar a investir muito, muito, muito a ponto de nada mais ter importância, ninguém mais tem importância, aí eu começo, inclusive, a virar um risco social. A gente pode, inclusive, ter vontade de que os outros também invistam a libido deles em mim? Tipo, eu quero investir em mim, também você também tem que investir em mim. E eles também. O narcisismo não é só gostar de mim. O narcisismo é uma espetacularização do eu. O narcisista, ele não vive sem o olhar do outro, entende? Então, não é só que eu gosto de mim, eu quero que você goste de mim. Eu quero que me olhem, eu quero que me vejam. Eu preciso do olhar do outro, senão não faz sentido. Uau! E aí, para conseguir isso, até onde eu vou? Então, aí vai depender. A gente vai ter o narcisista grandioso, que é aquele que ocupa lugares de poder. Então, é muito comum uma pessoa que tem uma personalidade com um grau alto de narcisismo, ele vai buscar profissões que o coloquem em evidência. Então, eu quero ser um ator, eu quero ser um político, porque o poder também é muito atrativo para o narcisista, né? Então, esse grandioso, ele tem poder e ele está no auge e ele está, né, aparecendo. Mas existe o que nós chamamos também de narcisista vulnerável, que é aquele cara... É o seu vizinho, né? É o cara comum que trabalha com a gente, é a gente às vezes, né? E que parece que está tudo bem, mas que tem uma percepção de si mesmo também exacerbada. Ele se acha especial. Essa palavrinha ela é importante. O narcisista ele se acha especial. Então, quando ele não tem um tratamento diferenciado, ele se revolta. Então, esse narcisista vulnerável é aquele que chega num lugar e tem uma fila e ele entende que ele não precisa pegar a fila. Ele é especial, né? Então, ele se frustra muito, é muito difícil para ele, porque ele tem um ego muito frágil, porque tudo abala. Porque como que eu, né, tenho que ficar nessa fila? Eu não tenho que ficar nessa fila. E às vezes pelos mais variados motivos, inclusive, coitado de mim? Ou isso não entra? Entra totalmente, porque assim, quando a gente fala nessa espetacularização, parece que é só falar, nossa, olha como eu sou bonito, como eu sou bom, como eu sou isso. Mas o contrário, eu também posso fazer um espetáculo trágico. Eu posso chegar aqui e falar, Sussu, a vida é muito injusta comigo, né? Eu tô desempregado, ninguém me ama, ninguém me quer. E eu me coloco no centro contando essa história de dor. Isso também é narcisismo. Tudo é com você. A sua dor é maior, seu sofrimento é mais intenso. Não é só maior. O do outro não tem validade para o narcisista. Ele não consegue validar o sentimento do outro. E sabe, assim, isso é uma escolha? É uma maldade? Ou a pessoa faz sem perceber? É um traço de personalidade, tá? A gente é o que é, e aí a gente precisa aprender a lidar bem com o que é. E isso posso mudar. Então, eu posso ser assim, ter consciência disso e começar a mudar a maneira com que eu lido com aquilo que eu sou. Isso é possível. Mas não é uma questão de bom ou ruim, não cabe aí um julgamento nesse sentido, porque é personalidade. Mas dependendo do grau, lembra que eu falei que esse grau vai mudando, eu posso chegar a um transtorno. E aí a gente tem um transtorno de personalidade narcísica, que aí é aquele cara que realmente não consegue mais validar o afeto do outro. Sabe aquela tal empatia, que também é uma palavrinha também da moda, está né? na moda.
Um cara com um transtorno de personalidade narcísica, ele não tem essa empatia. Ele é incapaz de perceber, de validar, de se colocar nesse lugar desse outro. Muito bem. Bem que eu avisei, amigos, que eu era um pouco diferente, sei lá, tá? Mas eu tô tratando isso. Agora, falando sério, né? E inclusive como psicóloga, eu sei que o narcisista, em geral, ele não chega na clínica porque ele é narcisista. Ele vai lá por causa dos sofrimentos, muitas vezes, que acometem a vida de muita gente. Perdeu o emprego, uma relação, enfim. Geralmente, eu não sei se essa minha percepção é real. O narcisista, ele não procura a clínica para lidar com o narcisismo. Geralmente, ele chega por causa de outros assuntos, quando ele chega. Sim, sim. E ele não tem que saber também, assim, né? E somos nós, Ai, profissionais. Alívio, gente. Calma, se você está se reconhecendo, calma, que está em tempo de cuidar disso, viu? A questão é que, assim, o narcisista, ele tem um ego frágil, muito frágil. Mas ele não é o cara. Então, mas ele acha que ele é. Entende? Está se desmoronando algo dentro de mim. Ele acha que ele é, mas não necessariamente os outros vão achar que ele é. E ainda que acharem, não vão achar o tempo todo. Ninguém é o máximo em tudo o tempo todo. E aí, qualquer coisa que... Ele é muito frágil diante de uma crítica. Então, se ele se acha, ele está num lugar e de repente fala, olha, não foi legal hoje. Nossa, isso dói profundamente. E essa dor é verdadeira. Aqui entre nós, não dói assim para todo mundo? Não é por nada, Olha... tô aproveitando o momento, né? Assim, como que é como que a gente pode pensar no que é mediano, no que é normal? Que a pessoa consiga ouvir e não levar para casa, vamos dizer assim, não levar para o lado pessoal... Isso é o mais esperado, porque me parece que o narcisista ele vai entender como uma crítica a quem você é. Tipo, se o que você fez aqui foi ruim, quer dizer que você é ruim. É exacerbado. Assim, dói, você me perguntou, né? Não dói para todo mundo? Dói para todo mundo. Para todo mas dói diferente para cada um. Né? Então, essa é a tal subjetividade humana. Né? Que difícil. Então, acontece algo aqui que dói em mim, dói em você, mas é uma dor única em cada um, a maneira com que a gente lida. E o narcisista também. Então, ele acha que ele é tudo isso. E qualquer coisa... fura esse balão, sabe? É como se o mundo inteiro desabasse de uma vez. E aí o sofrimento é real. Então ele vai chegar na clínica pelo sofrimento. Ele não vai chegar pela eu sou o máximo. Não, ele vai chegar porque ninguém procura a clínica porque tá bem, né? Sim. Procura porque dói. E aí ele chega lá pela dor, pelo sofrimento. E aí a gente começa esse processo de que o grande lance da psicanálise é tornar consciente os aspectos inconscientes. Então, quando esse cara começa a perceber como é que é o funcionamento psíquico dele, ele não precisa dar nome de narcisismo, mas entender que ele tá com a bolinha um pouquinho alta, né? Talvez se ele fizesse um exercício para baixar um pouquinho a bolinha, ele seria um pouco mais adaptado. Mas não é fácil, porque é personalidade, mas possível. Isso é um diagnóstico que se dá? Sim. Um psicólogo pode chegar e dizer para você, olha, José Urbano, então... eu tenho uma coisa para te contar. Eu tenho algo para dizer, não sei se você já percebeu. Então, eu posso te dar esse diagnóstico. É sempre bom a gente trabalhar com hipótese diagnóstica. O que é isso? Depois que eu tô lá com você, que a gente já está num trabalho terapêutico há um certo tempo, que eu já compreendi o teu funcionamento psíquico, né? O Freud, ele tem um texto que ele dá as orientações, passo a passo, para o atendimento clínico. E ele diz que as primeiras sessões são de entrevista. Então, você vai fazer a primeira, segunda, terceira, quarta sessão, se necessário, só de entrevista para entender o funcionamento psíquico daquele sujeito, para entender a personalidade, né? E aí o narcisismo entra aí também. Entendi, aí a gente faz um passo para começar a psicoterapia. O Freud marcava muito isso, inclusive, que é quando sai da poltrona e vai para o divã. Né? Agora sim. Você sabe que a maioria dos psicanalistas na atualidade não usam divã, né? Então, esse é um pouco mito também, essa coisa do divã. Eu adoro um divã, tá? Você usa divã? Você usa na sua clínica? Sim, adoro.
E aí, então, quando a gente passa para o divã, eu já teria essa hipótese sobre o funcionamento do sujeito. Em um dado encontro, eu preciso dar uma devolutiva para ele. E aí eu apresento, eu falo, olha, eu estou percebendo que... E aí eu te conto o que eu estou percebendo. Só que mais importante do que a minha hipótese sobre o seu funcionamento psíquico é o que você vai fazer com ela. Uau! Fica com essa. Agora, eu já vou trocar o enfoque aqui, dizendo outra coisa sobre o narcisista e sobre a clínica, inclusive, né? Chega muito na clínica as pessoas que se relacionam com supostos narcisistas, né? Então, porque são as primeiras a perceberem, em geral, o sofrimento, porque elas estão diretamente atacadas por essa personalidade, muitas vezes, né? Então, não sei se essa percepção também é comum do seu ponto de vista. Então, tem muito sofrimento associado à convivência com pessoas narcisistas ou com o narcisismo um pouco mais exacerbado, vamos dizer assim. Tem também. Toda relação humana tem conflito, tem sofrimento, né? Mesmo que não tenha nenhum narcisista na relação, vai ter dor, vai ter sofrimento. Que horror, né? Olha, não quero mais me relacionar, chega. Mas aí vira narcisista e também que sofre. Que aí só se relaciona comigo. E sofre também. Ai, gente. Tem como não sofrer? Não tem como não sofrer. E aí essas pessoas que se relacionam com... Mas tem como lidar bem com o sofrimento, tá? Importante, deixa eu dar um alívio. A esperança. E essas pessoas que convivem também com um sujeito que tem narcisismo num grau mais exacerbado, ela também vai sofrer, com certeza, né? Porque, como eu falei, às vezes ela tem uma série de afetos que não são validados, ela se sente usada muitas vezes. Porque é essa percepção que a gente tem, às vezes, do narcisista, que ele usa o outro para ele, né? É muito comum o narcisista ser um cara sedutor. Ele chega aqui, ele te agrada, sabe? Ele te bajula. Mas, na verdade, ele faz isso para que você goste dele. O que ele quer é esse retorno. Então, as pessoas que se relacionam com narcisistas, quando elas sacam isso, ela se sente usada, ela se sente, né? E aí ela também vai procurar ajuda. E aí é importante pensar por que é que ela escolhe uma figura narcisista que não vai dar um afeto do jeito que ela quer para se relacionar. Aí começou a terapia com ela, né? E não falando dele, falando das escolhas dela. Porque essas escolhas se repetem, né, Sussu? Não é uma relação com o narcisista que você tem em geral, né? Você vai, inclusive, em geral, você também não percebe nas primeiras relações. Você vai perceber quando isso está repetitivo. Só conheço pessoas desse jeito. Só me relaciono com pessoas assim. Na minha casa tinha gente que era assim também, né? Interessante isso. E legal você falar essa coisa da parte sedutora do narcisismo. E assim, a gente está falando narcisismo... E ouça bem, porque eu vou colocar uma outra palavra aqui, que é o tóxico, que as pessoas falam isso, né? Relacionamentos tóxicos. E, em geral, quando a gente vai analisar, tem uma questão narcísica forte também nesses relacionamentos. E o que é isso? Aquela pessoa que chega maravilhosamente vai salvar a sua vida. É o relacionamento que você sempre quis. É a pessoa que você sempre procurou. Ela é simpática com todos. Ela é super legal lá fora com todos. Mas, às vezes, no relacionamento íntimo é que isso vai aparecer. E demora tanto, às vezes, Urbano, para a pessoa que está ali ter coragem de revelar isso para os outros. Porque comigo, intimamente, lá em casa, você é uma coisa. Para a sociedade, você é outra. E fica difícil para a pessoa que começa a perceber... que está se relacionando com um narcisista, né? Fica difícil para ela depor para os amigos o que está acontecendo. Como é que eu explico? Né? Porque a gente nega, né? A gente nega não só para os outros, a gente nega para a gente, Sussu. Não é possível que eu acreditei nesse cara, que eu caí nessa. A gente nega. E aí, isso tem nome também. Na psicanálise, a gente chama isso de mecanismos de defesa do ego, que é fazer a realidade como ela não é. Então, a gente pinta a realidade de um jeito que a gente a suporte. Então, assim, olhar para as minhas escolhas e perceber que eu faço escolhas que me destroem, né, o tempo todo,
dói muito. É melhor colocar a culpa no outro, né? Então, foi ele que me seduziu, foi ele, né? E aí vem a regressão, a projeção, a formação reativa. Tem um monte de mecanismos de defesa que a gente utiliza não para enganar os outros, para enganar a gente mesmo. Então, a gente muitas vezes nega a realidade. Sabe aquela historinha também, né, que o senso comum fala que o marido traído é o último a saber? Porque é isso, dói tanto que ele não enxerga, ele cria mecanismos para justificar. Ele racionaliza, jamais, e aí ele acha uma justificativa racional, que faz sentido, mas para negar a realidade. Então, a gente nega as nossas escolhas. Quando a gente consegue entender por que faz essas escolhas, aí a gente dá um passinho aí na direção de mudanças até. Deixa eu trazer uma outra coisa que eu não posso esquecer. A hora que você começou a falar desse cara que chega salvando o mundo, né? Eu tô assistindo uma série, chama The Boys. Você já viu? Ok, acho que não vi a série, eu já ouvi falar. É sobre super-heróis que são muito humanizados. Certo. E tem um cara lá chamado Capitão Pátria. Tá. A hora que você começou a falar, e eu não tinha feito esse link, mas eu fiz agora, de uma personalidade extremamente narcisista. Então, escuta tudo isso que a gente está conversando aqui hoje e depois assista a série e veja o Capitão Pátria. Tá É um certo. exemplo clássico do narcisista. Chegou quem tava faltando. E agora eu vou resolver tudo para vocês. Ah, muito bem. Bom, dá para se relacionar de maneira saudável, porque dá para se relacionar com o narcisista? Dá para ficar casado com ele? Dá para ser amigo dele ou dela? Porque a gente tá falando do narcisista como se fosse um privilégio dos homens. Mas né? a maioria são homens, viu? Acha! Personalidade narcisista, a gente tem um índice muito maior em homens do que em mulheres. Cara, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo na minha cabeça, gente, porque eu sou uma pessoa com terapia há muitos anos. Eu já caí na figura do mulher fálica e agora com o narcisismo tá fazendo todo sentido pra mim. Eu vou sair daqui e vou direto pra sessão. Como assim? Eu não sei explicar o porquê. Tá. Nem Freud explica isso aí. Ok. Mas o índice de transtornos de personalidade narcisista são mais altos em homens. Mulheres também apresentam, mas Sim. em homens. E voltando para a sua pergunta, se dá para se relacionar, Sim. a resposta é sim. Porque aí vem a base da psicologia, né? As pessoas sempre podem ser melhores. Então, eu estou assim nesse momento. E aí eu posso, é o que eu falei, é um traço, não tem cura, tá? Não dá pra falar, tô curado, não sou mais. Não dá pra se curar de quem você é. Exatamente, perfeito. Então eu continuo sendo quem eu sou com esse traço, mas eu posso aprender a lidar melhor com isso, a lidar melhor com o outro. Eu posso exercitar essa coisa de enxergar o outro, de tentar compreender o afeto do outro. Então, sim, é possível. Tá, isso falando de uma pessoa que se percebe, às vezes, exacerbadamente narcisista e quer cuidar disso para cuidar das suas relações. Isso. Agora, se eu estou me relacionando com uma pessoa narcisista que não se toca de que é, ou que, apesar de, não quer fazer nada para mudar, quem quer se relacionar com ela sou eu. Tá, como é que eu posso falar isso de uma maneira bem... Sai fora. Então há que se perceber também um desejo do outro por essa melhoria, porque senão você realmente vai ser objeto de satisfação. E há uma coisa que acontece também, que inclusive faz parte dessas feridas, desses relacionamentos tóxicos, né? Quando o narcisista acha que você não está atendendo mais, quando você não está aplaudindo o suficiente, ou quando você não serve mais para o gozo dele, digamos assim, ele vai embora mesmo. Exatamente, porque ele não te ama, ele ama ser amado por você. Ficou bonito isso, né? Caramba, nó, registrar. Porque é isso, ele não te ama, ele ama ser amado por você. Então, não é necessariamente você. É esse aplauso que você disse que ele ama. E eu posso encontrar uma plateia melhor. E aí eu te troco. Uau, gente! Tá difícil hoje. Que lindo! E ele explica de uma maneira tão linda que parece até gostoso, né? Lidar com uma pessoa narcisista. Mas realmente, de fato, é difícil. E é difícil porque às vezes não é uma escolha tão direta quanto um relacionamento, mas às vezes você tem um chefe narcisista, um Sim. líder narcisista. Você tá aqui gravando podcast e o seu diretor tá tipo ali, entendeu? Aham.
que é o narcisista grandioso, que é aquele que consegue um lugar de poder para exercer Carinha esse poder. dele. A gente não pensa isso de você, não. A gente não tá te analisando. Então, bom, é comum que essas pessoas narcisistas, elas cheguem a esses lugares de poder? Porque elas vão buscar. Porque é isso que ela quer. Ela precisa subir, né? Ela busca isso, o reconhecimento do outro. Então, é muito comum. Não quer dizer que todo... Por exemplo, é muito comum políticos terem um narcisismo super exacerbado. Não quer dizer que todo político seja narcisista. Não é isso, né? Eu realmente acredito que a gente tenha políticos que tenham um compromisso ético, um desejo de construir uma sociedade melhor. Mas nós temos muitos que estão ali pela chance de ter o poder, de ser olhado, admirado, aplaudido, né? Então, é muito comum que uma pessoa com personalidade narcisista, ela busque situações de poder e ela se esforce mais do que os outros, porque aquilo para ela é importantíssimo. E isso, o narcisismo explica essa cara de pau? Desculpa, queridos políticos, mas vocês têm uma cara de pau, eu conheço vários políticos. Assim, eu falo cara de pau mesmo, assim, no sentido de... Nossa, eu conheço políticos famosos, assim, e acho fantástico que as bombas estão estourando atrás deles, assim, de escândalo, e eles vêm, sorriso, mão firme. Isso é narcisismo ou isso é uma outra coisa para outra conversa? Essa capacidade, eu digo, né, assim, eu falo cara de pau, deixa eu tentar explicar, né? Que essa capacidade de construir uma figura aqui, usar uma máscara, ignorando todas as outras coisas, as coisas ruins que estão acontecendo e que são sabidas. Pode ter traços de narcisismo aí fortes, mas tem uma outra coisa que chama mau-caratismo também, tá? Ah, então é isso. Então, quando eu julguei vocês mal, foi... É isso. Está confirmado. Porque senão a gente também justifica tudo pelo traço de personalidade. E não, tem outras questões coisas que são aí, caráter. Né? Sim. Só para tentar entender, assim, qual que é a diferença, ou se tem diferença, do que é personalidade e do caráter? Ou tá dentro, ou é parte? Tá dentro, tem a ver, né? Tem um monte de palavrinhas que a gente usa, assim, personalidade, caráter, identidade, temperamento, né? Todas elas se atravessam. Personalidade é aquilo que eu sou, então tem a ver com a minha essência, e é uma construção, tá? A personalidade, ela tem alguns traços hereditários, a gente herda traços da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, e a gente combina isso com o meio ambiente, com os estímulos que a gente recebe, o que a gente faz com aquilo, e a gente vai construindo a personalidade. Paralelo a isso, eu tenho regras sociais, eu estou inserido num mundo, num contexto com uma moral de certo, errado, de bom, de ruim, e aí a maneira com que eu lido com isso tudo tem a ver com o meu caráter. Tá? Então, o caráter tem a ver com as regras sociais. Quando eu falo mau caráter, porque eu sei o que é certo, eu sei o que é errado e eu opto. E aí as coisas se combinam, né? Porque se eu tenho uma personalidade narcisista ao extremo, e aí eu tenho uma tendência também a não ter um caráter lá muito adequado. Pronto, eu combino as coisas e eu começo a construir um monstro ou um ser humano, né? É bem parecido com o ser humano. Aí a gente confunde, escolhe errado, aquela coisa toda, e depois tem que se recuperar desses relacionamentos, e inclusive dos relacionamentos políticos, viu, gente? Isso tudo tá em todas as nossas escolhas, desde as mais íntimas, né, aquelas com as quais só a gente convive dentro de casa, até as mais amplas. Tipo, a gente tá gravando esse podcast aqui em épocas de pleito eleitoral, entre primeiro e segundo turnos aí, onde esses aspectos também aparecem, né? Agora, você disse uma coisa muito, muito interessante sobre a formação da personalidade, que ela é uma construção. De modo que... Então, não seria correto, não sei, pensar que meu filhinho de 3 anos, 4 anos... Ai, que menino narcisista! Eu já posso definir isso para criança? Que pergunta excelente! Que bom que isso apareceu. Eu não podia ir embora sem falar isso. Não tem criança narcisista. Tá? Primeiro, bebezinho é narcisista, mas é o tal narcisismo primário, lembra que eu falei? Ele não tem como saber que esse peito tem uma vida. Não, né? É uma extensão dele. Isso. Então, essa primeira fase, sim. Okay. Depois, cresceu um pouquinho, a gente não fala em narcisismo, porque aí tem um outro cara chamado Jean Piaget, que estudou bastante o desenvolvimento humano, que vai falar sobre o egocentrismo. Então, a criança ainda não tem capacidade cognitiva de perceber o
outro como o outro, tão importante quanto ele. Então, ele realmente continua um pouquinho o centro aí do mundo, num sentido egocêntrico, mas a gente não chama isso de narcisismo. O narcisismo ele vai ser diagnosticado no final da adolescência, início da vida adulta. Aí sim. Antes disso, ele está em processo de construção disso tudo, da validação do outro, ele ainda não está pronto. Então, a gente só fala em narcisismo a partir de adultos jovens. Tá bom, tenho 16, 17 anos, gosto muito de olhar no espelho e postar selfie, eu gosto do aplauso, gostaria de ter uma carreira de artista ou política, ou ser chefe ou líder, e tô me reconhecendo mais ou menos no que está sendo falado aqui nesse podcast. Posso procurar um psicólogo e descobrir se eu sou narcisista? Como é que eu sei que eu sou? Tem 16, 17 anos, Isso. tá tudo bem. Pode procurar um psicólogo, uma psicóloga, sempre pode, mas não necessariamente por isso. Tá tudo bem, você tá se conhecendo, tá conhecendo o mundo, tá se construindo ainda. A gente não vai fechar nenhuma hipótese de narcisismo aí, ainda não. Tenho 25, 30 anos e todo mundo que se relaciona comigo sai dos relacionamentos reclamando de mim. Num aspecto bem semelhante, né? Que eu só penso em mim, que eu só quero fazer as coisas do meu jeito, que só eu que mando nessa casa. Devo me preocupar? Agora sim, pode procurar um psicólogo ou psicóloga e conversar sobre isso, agora sim. Porque a gente pode pensar que, nossa, né, personalidade narcisismo, que cara mauzão, só vai fazer mal para os outros. Mas, na verdade, a maneira que a gente se expressa e sente o mundo afeta, sobretudo, a nós mesmos. Sim. Claro que faz mal, muitas vezes, para quem está em volta, mas o grande prejuízo ali, eu acho que está no próprio sujeito. É, por isso que eu falei, ele sofre também. Né? Porque como que eu não tive que ficar nessa fila? Como assim? E aí é sofrido para ele, eu tão especial, tendo que fazer como todo mundo. E como para me sentir especial, preciso sempre ter alguém dizendo que sou. Sempre alguém olhando para mim. Vamos reforçar isso. Eu preciso do olhar do outro. Porque também a gente às vezes tem essa ideia de que o narcisista é aquele que gosta de si. Não é só isso. Ele gosta de ser o espetáculo. Ele precisa do olhar do outro. É necessário para ele se sentir bem. É necessário. Senão, não está funcionando. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Também não sei. Mas eu preciso fazer uma propagandinha. Por favor. Tá? Se alguém estiver gostando dessa conversa, tem um texto escrito pelo Freud, tá? Em 1914, chamado Sobre o Narcisismo, uma introdução. Anotem, anotem! Então, é lá que é a fonte primária para começar a pensar nisso. Então, é um dos primeiros artigos que tratam desse conceito no olhar psicanalítico. Nesse artigo, Sussu, Freud, ele faz uma espécie de triangulação básica para entender o narcisismo. E aí ele fala sobre a imagem. O que é a imagem? É aquilo que eu passo para o outro, é como eu me apresento. Então, aqui agora, você está tendo uma imagem minha. Então, eu construí um Zé Urbano, psicólogo, que vai falar sobre narcisismo e eu preciso fazer você acreditar nisso. Essa é a imagem, tá? Paralelo a isso, tem a identificação. Que a imagem é como você me vê. A identificação é como eu me vejo. Né? E será que eu realmente acredito nesse Zé Urbano, que é tudo isso? E aí o tempo todo eu tenho que equilibrar isso, né? Essa imagem e essa identificação. E aí, para fazer isso, tem o investimento. O investimento é a energia psíquica que eu gasto trabalhando na imagem e na identificação. E às vezes esse investimento é tão grande que não sobra mais energia para investir em mais nada. E aí por isso que eu não ligo para mais ninguém. Eu estou muito preocupado comigo e como você está me vendo. E eu invisto toda a minha energia aí. Tá? Tem mais conceitos que o Freud desenvolve, como, por exemplo, os mecanismos de defesa que eu citei aqui agora. Por que tudo isso? E nesse texto o Freud discute um pouquinho isso. Por que eu faço isso? Para me defender do quê? Mas aí tem que ler. Fica o convite, então, para você. E tem mais convites para você, porque não tem condição de esgotar esse assunto. Na verdade, a gente quer oferecer para você uma abertura de pensamento. É para que você conheça um pouco mais o tema e que saiba onde buscar
né? Conteúdo de qualidade, conteúdo de referência. E a FAPSI oferece uma série de formações, tanto em pós-graduação quanto em cursos livres, onde você pode ter contato com esses e muitos outros temas. É verdade isso, Urbano? É verdade isso, Sussu. E aí tem um curso, né, de especialização em sexualidade humana na FAPSI, que eu tenho a honra de coordenar e ser professor também. E narcisismo tem a ver com sexualidade? Tem tudo a ver com sexualidade. E aí no curso a gente vai discutir mais profundamente sobre várias questões que compõem a sexualidade, inclusive o narcisismo. Quem pode estudar a sexualidade humana? Eu acho que todo mundo deveria estudar a favor, sexualidade né? humana, né? Todo mundo. Ainda mais atualmente, eu escuto as pessoas falando tantas barbaridades, Sussu. Mas é um curso de pós-graduação, então eu preciso ter uma graduação para fazer uma pós-graduação, né? Ok. E claro que dialoga diretamente com psicólogos. Então, sou psicólogo, psicóloga, posso fazer um curso de sexualidade humana? Devo, porque isso sempre vai aparecer na clínica, tá? Sim. Sempre. Mas eu vou ser psicólogo organizacional. Vai aparecer na organização, na empresa também. Vai aparecer. Eu sou pedagogo. Tem a ver comigo? A sexualidade está dentro da escola, né? As crianças estão lá se desenvolvendo, eu converso muito com professores, sou da área da saúde, sou médico, sou enfermeiro, tá lá, né? A sexualidade ela está em todos os lugares, onde tem gente, tem sexualidade humana. Lembrando que sexualidade é muito mais do que sexo, né? Sim! Inclusive, construção da personalidade, essa leitura do narcisismo faz parte dos aspectos ligados à sexualidade, como eu encontro prazer, tudo isso. Então, eu acho que todos os profissionais podem considerar pensar sobre sexualidade humana e fazer um curso como esse. Então, fica o convite para você procurar a FAPSI em todos os nossos canais e ouvir muito mais e saber muito mais sobre um tema que tange a todos nós, né? E você se tornar um profissional e um ser humano muito mais evoluído e competente. Vem para a FAPSI!